Eu sempre digo que a internet nos conecta com o mundo. Tem seus defeitos, mas tem suas ferramentas de qualidade. Aproxima a gente dos nossos ídolos e nos deixa a par do que acontece com eles. Inclusive caiu na rede uma notícia de grande repercussão sobre uma atriz que é um ser humano de primeira ordem, que é uma atriz amada pelo mundo inteiro, que é a Angelina Jolie. Dá uma olhada. Sorry? You apologize too much. Let the headlines wait. Tá aí, ó, com uma grande possibilidade de possuir a doença que matou a sua mãe, que foi vítima de câncer de mama e nos ovários, além da avó e da tia maternas, a atriz realizou um novo procedimento preventivo para retirar os ovários. E já que hoje, presta atenção, hoje é o Dia Mundial da Saúde e amanhã o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Então nós vamos saber mais sobre esse tipo de procedimento com a ajuda de um especialista que atualmente é o diretor do Serviço de Oncologia Clínica do Centro Oncológico Antônio Hermílio de Moraes. Estou recebendo o Dr. Fernando Maluf. Obrigado por ter vindo. Tudo bem, querido? Prazer, Rony. Meu prazer. Como é que vai? Obrigado. Está na sua casa, fica à vontade. Obrigado. Se quiser botar o pé na mesa, pode. Ai, ai, ai. Renato, eu vi essa história agora da Angelina Jolie. Antigamente tinha uma certa resistência em relação a ela. Depois que eu vi um biógrafo dela aqui, eu passei a ver que é uma mulher que cuida do social, que tem um coração do tamanho de um bonde. As coisas que a envolvem me preocupam, me emocionam e tal. E há poucas semanas nós ficamos sabendo, né, dessa ação preventiva que ela fez com a retirada dos ovários em decorrência dessa história de um pequeno indício de câncer. Não sei exatamente se foi isso. Até que ponto essa solução é realmente uma alternativa? Eu acho que é importante pontuar primeiro, Rony, que de cada 10 casos de câncer, só um caso, ou seja, 10%, tem uma relação estritamente genética. Ah, é? Eu pensei que era uma coisa muito maior. Não. Tem um estudo muito interessante que foi publicado no jornal mais famoso de medicina, que avaliou qual que era a chance de câncer quando um irmão univitelino, ou seja, gêmeo, Sim, idêntico, tinha um câncer. E essa chance era de 10% do outro desenvolver um câncer durante a vida. Então, a partir desse estudo, a gente percebeu que a maioria das vezes que o câncer aparece em alguém, existe claramente um fator ambiental, que é um fator agressor, e não um fator puramente genético, que independente do ambiente, faria aquela pessoa no futuro desenvolver um tumor. É engraçado porque é uma pergunta recorrente, inclusive nos planos de saúde. Tem alguém com câncer na família. Eu conheci uma família que a avó, a mãe, a tia, todas as filhas, gente amiga minha, amiga da minha família, morreram todas de câncer. Todas as mulheres da família. Então, esse talvez entre naquela situação dos 10%. Tá, eu entrei nessa loucura de que é hereditário, enfim. Na verdade, eu acho que isso é uma boa e uma má notícia. A má notícia é porque quem está nos 10%, independente do estilo de vida, ainda tem um grande risco de ter o problema. Claro que com estilo de vida danoso, essa chance aumenta. Sim. Mas a parte boa, Rony, é que das outras 9 pessoas que tiveram câncer, talvez com uma mudança de estilo de vida, com coisas básicas, por exemplo, combate à obesidade, que é responsável por 1/3 dos tumores no mundo inteiro. Gente, é mesmo? A obesidade, assim, é um grandíssimo problema, não só para o coração, para a pressão, ouve-se mais isso, né? mas como causador de câncer. Como dietas mais saudáveis, como abandono do tabagismo, como abandono do uso do álcool constantemente, como vacinações contra o HPV e contra a hepatite. Quer dizer, são medidas essas que possibilitariam a gente evitar que milhares e milhões de pessoas no mundo inteiro tivessem câncer. Por que é uma boa notícia? Porque talvez grande parte dos tumores sejam evitáveis. Diferente de quem carrega uma carga genética que tem, infelizmente,
uma sentença no sentido de que aquela pessoa, infelizmente, vai desenvolver um câncer ao longo da vida. Seria o caso da Angelina, não? Seria. Na verdade, a Angelina Jolie tem uma síndrome chamada BRCA1. Só para poder, assim, explicar, esse é um gene que todos nós temos e quando ele está normal, que no caso nosso, ele é como se fosse um guardião contra o aparecimento de tumor. Quando esse gene está alterado, esse guarda está dormindo. E aí a nossa porta fica mais vulnerável para alguém entrar e assaltar a nossa casa. Então quem tem essa síndrome tem uma chance ao longo da vida de 2/3 de ter um câncer de mama e de até 50% de ter um câncer de ovário. Qual que é o problema? O problema é que câncer de mama, mamografia e ultrassom são bons exames e você consegue geralmente diagnosticar o problema precocemente, mas câncer de ovário não. Você não tem um bom exame de rastreamento para diagnosticar câncer de ovário precoce. E por causa disso, de cada 10 pacientes com câncer de ovário, 7 a doença, quando diagnosticada, já está espalhada pelo corpo. Então o que ela fez foi muito prudente. Por quê? Porque ela retirou as mamas e ela reduziu então o risco dela ter um câncer de mama de 90% e ela retirou os ovários e as trompas e reduzindo em mais 90% esse risco. Agora, é possível a gente controlar, na verdade, o desenvolvimento desse tumor, desse câncer, apenas retirando os órgãos, não? Assim, a chance de você ter um câncer de mama ou um câncer de ovário ou de trompa, quando você remove esses órgãos, outra vez, especificamente para quem tem essa síndrome, ou seja, não é para a maioria da população, é para uma pequena parcela, a chance de redução do câncer é de 90%. Quer dizer, ela ainda tem chance de ter um câncer de mama sim, e de ovário ou de abdômen sim, mas essa chance caiu para a Angelina Jolie drasticamente depois das cirurgias. Quer dizer, deve ter vantagens e desvantagens, né, desse tipo de procedimento, né? Quais são? As vantagens é a redução do risco de câncer, de mama e de ovário. Mas a desvantagem, Rony, é que é um procedimento cirúrgico. Então, muitas vezes a estética da mama, que é uma parte importantíssima para a mulher, e nós como médicos temos como patamar cura e funcionalidade e estética, né? Isso é importante, essa equação para nós, nem sempre a estética fica tão boa. Número 2, nem sempre a sensibilidade da mama, né, ao toque do parceiro fica igual. E você também pode ter outras complicações. Então, não é só vantagem, também tem as desvantagens que são potenciais complicações estéticas ou funcionais do procedimento. Bom, ela descobriu essa história através de um mapeamento genético, né? Isso foi, pelo menos foi o que eu li, não sei se é verdade. É uma saída possível essa? Ou seja, qualquer pessoa poderia fazer isso aqui no Brasil? Na verdade, Rony, a questão do exame genético que é feito na saliva ou no sangue, ele é feito quando você tem uma suspeita na família de uma síndrome genética. Entendo. Porque os exames são muito caros e você, na verdade, teria que fazer exames e gastar bilhões e bilhões para talvez conseguir identificar um ou outro dentro assim de um grande contingente. Então, para quem tem uma história familiar muito importante, como, por exemplo, a família das pessoas que você conhece, para quem eventualmente já tem 2 tumores de mama, quer dizer, para quem tem um histórico suspeito, a resposta é sim, vale a pena uma avaliação genética. Mas é importante que primeiro você faz em quem tem o problema, porque se essa pessoa não tiver uma mutação, você não testa as outras pessoas saudáveis. Eu queria que você repetisse essa história, que algumas pessoas afirmam que a predisposição hereditária ao câncer é enorme. E eu fiquei sabendo hoje aqui que é rara. Eu queria que mais uma vez você colocasse que essa informação, como eu tinha essa visão, não procede. E é verdade. E eu acho que isso é importante porque tira de nós aquele papel passivo do tipo é o destino. Não é o destino. Na verdade, o destino está, em grande parte, nas nossas mãos, na nossa responsabilidade. Então, como eu disse, as pessoas que combatem a sua obesidade, que fazem exercício físico regular, que evitam radicalmente o cigarro, que bebem com grande moderação, que se vacinam, que fazem seus exames de rastreamento, a mulher, por exemplo, o exame ginecológico, ultrassom de mama, mamografia, o homem, o exame do toque retal e o PSA. Quer dizer, essas pessoas conseguem claramente diminuir a chance de ter câncer no futuro. Não é que a chance é zero,
mas a chance é claramente muito menor. Isso é muito importante porque essa é uma doença que potencialmente pode ser evitável. E se for detectada prematuramente, a cura já existe. A gente tem visto aí, quando a doença é detectada bem no comecinho. Você sabe que às vezes algumas pessoas falam assim, mas eu não quero procurar porque quem procura acha. O meu ditado é quem acha cura. Porque as chances de cura da maioria dos tumores com diagnosticados em fases pequenas é acima de 90% a 95%. Olha que maravilha. Eu queria mostrar a capa dos seus livros. Com prazer. Olha lá. Vencer o câncer de próstata. E o outro, vencer o câncer. Os dois estão aí no seu vídeo. Vencer o câncer. É uma coisa tão cruel com a gente, né? Porque não para de crescer essa glândula. E o que deveria crescer diminui. Isso é muito cruel, eu acho. Você sabe que esse é um projeto que eu, Dr. Drauzio Varela, que é um grande companheiro, e Dr. Antônio Carlos Buzaide, nós fizemos. É um site chamado vencerocancer.com.br. É um site direcionado para a população do país, para informar de modo claro e transparente todas as dicas para quem é saudável se manter e para quem tem câncer, como brigar contra o bandido. E esses são 2 livros desse projeto Vencer o Câncer. Você vê o que a televisão, né, que é uma escola, é uma ajuda, é uma prestação de serviço. Então, mais uma vez, vou recomendar vencer o câncer e vencer o câncer de próstata, né? Evitar, tratar e mesmo curar. E esse ano veio Vencer o Câncer de Mama, que vai ser lançado no Outubro Rosa desse ano. Legal. A gente faz um barulho aqui também no programa. Obrigado. Obrigado. Doutor Fernando Maluf, oncologista, e que nos deu a honra da sua participação hoje aqui. Volte sempre. Obrigado. Obrigado, viu? Eu agradeço. Muito bem. Obrigado, querido amigo.